Está começando mais um Conexão Saúde, um programa que tem como finalidade levar até você, telespectador, informações médicas altamente especializadas que vão lhe ajudar principalmente na prevenção de doenças, porque você sabe que nós aqui do Conexão acreditamos que a falta de informação por si só já é uma doença grave. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Marcos Leão, é ortopedista, traumatologista, vai conversar conosco sobre problemas de coluna, dor nas costas, problemas de joelho, né? Ele tem muita experiência nessa questão de joelho também. Vamos conversar sobre vários problemas comuns da área ortopédica e também alguma coisa da área traumatológica. Seja muito bem-vindo, doutor Marcos, muito obrigado aí por dispor do seu tempo aí no sábado para estar aqui prestando esclarecimento. Eu que agradeço, doutor Anual, obrigado pelo convite, Amazon Sat. Muito bom dia e estamos à disposição aí para esclarecer as dúvidas de vocês. Obrigado. Marcos, bom, essa questão de dor nas costas, né, é muito comum. Muita gente chega no consultório dos urologistas e segura aqui na região do quadril, né, estou com dor nos meus rins, né, então isso o número de consultas, por isso é muito grande. E eu gostaria de salientar a todos já telespectadores que os rins estão localizados aqui bem alto, bem abaixo dos pulmões, assim, protegido até pelas costelas, porque o rim precisa de proteção. Então, é muito alto e o rim só dói em casos de inflamação extrema, e não é uma dor que tem a ver com movimentação. O rim, quando começa a doer, você pode ficar de cabeça para baixo, deitado, do jeito que for, a dor é persistente, muito intensa, que geralmente leva a pessoa a procurar um atendimento de urgência. E a maioria das dores renais, assim, mais comum é de cálculo renal, né? Mas, doutor Marcos, aí tem uma infinidade, que é a maioria das dores, né, nas costas, que não tem absolutamente nada a ver com o aparelho urinário. E nós encaminhamos muito para ortopedistas, né? Dor lombar, né? Dor nas costas. Quais seriam as causas principais? Qual seria a abordagem principal? A principal causa de dor nas costas é a questão postural. É como o paciente, o cidadão, ele está sentado, a posição dele no trabalho, dirigindo, o peso que ele carrega nas costas com mochila, né? Hoje em dia quase todo mundo usa mochila, eu uso mochila. Então, isso daí é a maior causa de dor nas costas atualmente, entendeu? É a questão postural. E outra causa que eu acho que é o mal do século é a questão da obesidade também, né? O sobrepeso, ele altera muito o centro de gravidade, o peso da pessoa, ele se desloca para frente, isso aumenta algumas curvaturas na coluna e, consequentemente, modifica a questão da biomecânica e atrapalha a musculatura, força alguns músculos que não estão preparados para aquele tipo de função e, consequentemente, leva a dor a longo prazo. Então, podemos dizer que a maioria das causas da dor nas costas seria dor muscular. Isso. As pessoas erroneamente chamam de dor de coluna, é isso? Isso é. A dor geralmente é de causa muscular, de origem mecânica. E não dor na coluna em si, que aí já seria degeneração, discopatia, pinçamento no nervo. Isso daí é a menor parte das causas das dores. Bom, você falou que então que seria postural a maioria das vezes, né? Essa questão de carregar garrafa de água mineral, essas coisas, né? Isso. Eu lhe pergunto, como seria o tratamento? Corrigir postura, relaxante? Como é que seria? O tratamento, se o paciente está com dor aguda, se ele vem ao pronto-socorro, se ele vem ao consultório, ele está com aquela dor, no momento, uma dor muito forte, que às vezes ele não consegue nem se levantar, fica travado realmente, às vezes tem que deitar. O tratamento começa por repouso anti-inflamatório, tirar o paciente da crise da dor. É importante afastar a causa renal, isso é óbvio, mas às vezes com algumas poucas perguntas e um exame clínico mais minucioso, você consegue afastar isso daí e passa por um período de reabilitação, fisioterapia muito importante e mudança de hábitos de vida. Quais sejam? Perda de peso, dependendo do peso do paciente, atividade física é muito importante, entendeu? Alongamento e essas pequenas mudanças, modo de sentar, como carregar o peso, a mochila, tudo isso faz parte do tratamento. Eu vejo, rapaz, eu não sei se nossas crianças estão sofrendo muito, porque outro dia eu carreguei a mochila do meu filho e eu fiquei impressionado com o peso daquela mochila. A quantidade de material, né, que você leva. Isso a longo prazo, né, porque a criança estuda aí, vamos colocar, pelo menos 14 anos, né? Isso não vai gerar um problema para o resto da vida? Sim.
Por exemplo, meus filhos, na escola deles, eles usam, não é mais nem mochila, é mala. Usam mala, o peso é um absurdo. Meu filho está no 3º ano do ensino básico, não infantil, e é mochila, a gente carrega mochila para eles. Todo mundo na escola, praticamente, não tem como carregar aquele peso mala, não tem como carregar aquele peso numa mochila. E assim, se for a longo prazo, o uso errôneo da mochila, com certeza vai acarretar alguns problemas aí, já na adolescência, como adulto jovem. O que acontece também, os rapazes vão ficando adolescentes, já não querem saber mais de mala de rodinha, né? Deus o livre, é um mico, né? Se for chegar de mala de rodinha na escola, não é verdade? Não tem como, vai ficando... Então, assim, não sei se as escolas poderiam até tomar providências, né? Numa maneira de que, como é nos Estados Unidos, tem armários na escola, ou então que só permitisse com rodinha, isso. Não sei porque essas mochilas isso né? Vai muito, eu já pude observar isso daí, vai muito da escola. Acho que os hábitos, eles variam de acordo com o nível socioeconômico, até isso influencia, né? Mas que faz mal, faz. Faz. Então, assim, por exemplo, onde os meus filhos estudam, os adolescentes usam mala. Entendi. Mas, assim, porque todo mundo usa mala. Então, para eles, não se torna certo mico. Mas eu já tive a oportunidade de verificar em loco um grupamento de crianças diferente, que para eles usar a mala seria um mico. Mas só que a mochila muito pesada, né? E a mochila muito pesada e usando de forma errônea. E faz mal, então. Faz mal. Agora, a solução, como o mesmo disse, como nas escolas americanas, ter o armário, ou outra forma, hoje em dia é tudo eletrônico, com tablet, tem dispor de outros meios para que diminuísse esse peso, né? Vamos lá. De dor lombar, então, seria a maior causa dor muscular. Isso. Né? Mas tem outras dores nas costas que já não seriam de origem muscular. Tem sim. E aí, o que seria? Bico de papagaio, as coisas. Vamos conversar sobre essas coisas mais populares, assim, que aí, as pessoas têm muito. Muda, né? A faixa etária já muda. A partir dos 40 anos, as causas maiores de dores nas costas são as causas degenerativas. Já muda um pouquinho o perfil, né? Elas vão se sobrepondo. Pode explicar para a população o que é aí degenerativo? O próprio envelhecimento. O nosso Gasto, corpo, né? O próprio corpo, ele vai gastando, vai envelhecendo, isso é natural, não tem como a gente parar isso daí, isso é um processo inexorável da vida. A gente retarda, né, com alimentação, atividade física, mas parar não consegue. Então o corpo naturalmente envelhece, a coluna também. O ser humano é interessante, o ser humano ele não é biomecanicamente, naturalmente preparado para ser bípede. A coluna sofre muito, a sobrecarga é muito grande. Isso é a carga que a gente traz da evolução natural de andar sobre 2 pernas. Então a coluna ela é muito sobrecarregada. Por isso, se a pessoa engordar muito, ela começa a forçar muito para ficar para trás, né? Para ficar para trás. Então, a partir dos 40 anos, a coluna naturalmente envelhece. Aí vem o bico de papagaio, vem as hérnias de discos. Por exemplo, a gente não vê hérnia de disco em criança muito jovem, né? É uma coisa muito rara. Então, o que é o bico de papagaio? O bico de papagaio, comumente chamado de bico de papagaio, é o osteófilo, né? Forma um bico mesmo, parecendo como uma ave na coluna. E ele serve para estabilizar. É uma reação natural do próprio corpo, principalmente nos segmentos mais móveis, que é a coluna cervical, no pescoço e a lombar, que é essa região aqui atrás, próximo aos rins. E como é muito móvel, o que é que o organismo lança a mão? Ele faz esse bico, que é para travar, estabilizar o segmento e tentar deixar aquilo dali mais rígido. Mas o que é? Uma compensação? É como se fosse uma compensação natural. Só que causa dor, né? A longo prazo causa dor. E tem alguma coisa que a pessoa possa fazer para evitar ter esse bico de papagaio? Aí é não ganhar peso, é fazer atividade física com frequência. Agora, só que assim, a artrose, que é essa degeneração, que é a artrose da coluna, de todos os segmentos do corpo. A artrose, quando ela está instalada, ela não para, não tem cura, né? O máximo que a gente consegue também fazer é retardar. Então, dizer assim, eu estou com artrose na coluna, e isso tem cura? Não, não tem cura. Infelizmente. E o bico de papagaio é uma artrose? É uma artrose, já é a consequência da artrose. Então, o que é que a gente vai fazer? Lançar mão de medidas para que o paciente consiga conviver da melhor forma possível com a doença dele, com o mínimo de dor possível, tomando o mínimo de remédio, né, para não prejudicar rim também. Dentro da minha prática, minha maior preocupação não é nem estômago, é rim. E tem algum tratamento cirúrgico para bico de papagaio? Quando a doença está muito avançada, quando existe compressão dos nervos que saem da coluna, os nossos nervos saem da coluna, né, da medula espinhal, tem pequenos orifícios e quando a artrose bloqueia esses orifícios, aí tem que lançar mão de procedimentos cirúrgicos para liberar esses orifícios e colocar pinos, placas para poder estabilizar a coluna. E aí melhora a dor?
teoricamente, a maioria das vezes é para melhorar a dor. E qual a diferença aí, para que a população entenda, para a hérnia de disco? Cada segmento da coluna, o segmento ósseo, ele tem um disco, é literalmente um disco, que ele é maleável. Ele é composto, em sua maioria, de água, quando nasce, né? E vai desidratando, vai perdendo líquido quando nós vamos envelhecendo. E esse disco ele tem 2 camadas, e essa camada mais externa rompe, e a camada de dentro, que é gelatinosa, sai. Isso é que é a hérnia de disco. E isso ela sai em vários locais, próximo à medula, e causa compressão em vários níveis, e o paciente convive ou não com a hérnia de disco. Isso é que é a hérnia de disco. Ele rompe o disco, né, o anel, e esse líquido, essa parte mais gelatinosa do centro, sai, extrui desse anel, causando a hérnia. E existem características de dor, por exemplo, para quem está nos assistindo, existe característica de dor de hérnia ou dor do bico de papagaio, ou o sintoma é o mesmo? A dor do bico de papagaio, se não tiver compressão, ela é mais localizada. Aquela dor difusa, dor que é difícil de passar com repouso. A dor do bico de papagaio, como tem compressão nervosa, geralmente ela desce para as pernas. É uma dor em queimação, hérnia de disco, que é a dor da compressão, né? Ela desce para as pernas, fica formigando, é uma dor bem desagradável, o paciente vai saber quando está com esse tipo de dor. E no caso do bico de papagaio, é localizado aonde está o bico de papagaio? Mais ou menos. Dói a coluna. Dói a coluna. Você não consegue precisar o ponto, mas difusamente fica mais na região da coluna. Sem irradiação. Sem irradiação. Ok. De volta com o Conexão Saúde, nosso entrevistado de hoje é o Dr. Marcos Leão, ortopedista e traumatologista, que está conversando conosco sobre as doenças ortopédicas. No bloco anterior conversamos sobre dor nas costas, né? Eu expliquei a questão que muita gente pensa que é dor nos rins, e na verdade, como o Dr. Marcos disse também, a maioria das dores nas costas são dores musculares, né? Então é a pessoa que, doutor, quando eu abaixo para pegar a chave que caiu, dói, estou sentado de mau jeito, dói. Então, explicamos tudo isso no bloco anterior. Você pode aproveitar a presença aqui do Dr. Marcos, pode fazer sua pergunta, a produção já está a posto, o telefone é 99283-4672, na verdade é o WhatsApp, vou repetir, é 99283-4672. Aproveite a presença do Dr. Marcos e faça a sua pergunta. Dr. Marcos, existem alguns, se eu estiver chamando errado, você me corrija, por favor, alguns desvios, né, na coluna, que as pessoas, escoliose, cifose, você poderia explicar o que é isso? E assim, a pessoa já nasce com problema ou também é devido, entre aspas, ao mau uso da coluna que desenvolveu isso? A coluna ela tem as curvaturas normais, cifose e lordose. Tem essa curvatura normal. A partir de determinado momento que essa curvatura aumenta demais, isso daí é doença. Vira doença. Vira doença. Isso a gente olhando a coluna de lado. Olhando de frente é a escoliose, que é o desvio, a coluna como se fosse em S. Então a coluna, se desviar assim, é escoliose. Escoliose. Se olhando de lado, se desviar, vamos dizer assim, para frente ou muito para trás. Se for demais, que a gente chama de hiperlordose ou hipercifose. E é doença. É doença, mas a coluna naturalmente tem essas curvaturas, olhando ela de lado. A coluna parece um S, olhando de lado, né? E tem um grau que é normal. De frente ela é reta, tem que ser reta. Tem que ser reta. Tem que ser reta. Agora, até por causa da dor nas costas, às vezes, a musculatura comprime demais, né? Você fica com aquela posição assim, e dá pequenos desvios. E escoliose, isso é uma queixa também comum, esses desvios na coluna, ela naturalmente ela não dói. Mesmo ela sendo de graus avançados, ela não dói. Só dói se estiver comprimindo o nervozinho que está saindo ali da coluna. E aquilo que o senhor perguntou, existem escolioses congênitas, que aí já são deformidades mais graves e geralmente o corpo todo está acometido, né? A criança já nasce dessa forma. E existem escolioses que vão aumentando, né, com o crescimento, principalmente na adolescência. Né? Mas isso não é motivo para se preocupar, todo mundo que vai ter escoliose. Mas elas aumentam muito a taxa de preocupação nossa, a velocidade da escoliose aumenta na adolescência, que é quando está crescendo, né? Quando as crianças começam a dar estica, e aí sim é que aparece a escoliose.
Mas existem várias modalidades de tratamento. Mas é alguma coisa que, vamos dizer, que eu fiz na minha vida, por isso eu tenho escoliose? Não. Como é a dor lombar, que é postural e tal, não? Não. Você já nasce com essa tendência a ter a coluna torta. Entendi. Exatamente. E tem, quando precisar de tratamento, existem várias modalidades. Existe, desde o tratamento só com mudança de hábito, atividade física, coletes, ainda tem espaço para colete, que é o tratamento conservador. O senhor é médico, tratar conservador não significa não tratar, é tratar sem cirurgia. E até procedimento cirúrgico, né? Para o tratamento da escoliose. Da escoliose. Existe até o tratamento cirúrgico que libera a coluna toda, coloca placa e uns ganchozinhos e para deixar a coluna o mais reta possível. E qual é o motivo da consulta na escoliose? Se a maioria não dói, qual seria o motivo maior? Ele vem depois com dor porque causa desequilíbrio na musculatura, né? Mas é mais por causa da deformidade, é mais os pais vêm... Porque quando começa a forçar mais um lado, dói o outro, dói o outro, médico. Mas assim, os pais observam que a deformidade está aumentando, existe uma diferença, né, de altura dos ombros, vê na cintura alguma diferença também, às vezes até na bacia, aqui nos quadris a gente vê a diferença da altura. Se a criança for um pouquinho mais gorda, vê diferença nas pregas aqui, das gorduras. Então, os pais que observam isso daí primeiro. Aí eles levam ao consultório para fazer essa consulta. Um exame de radiografia a gente já observa, vê a angulação e a partir daí determina o tratamento mais adequado. Eu descobri no meu filho escoliose aos 15. Meu amigo descobriu escoliose no filho dele aos 25. Pergunto, se eu tratei precocemente, quer dizer, eu procurei o médico mais precoce, tem chance de ter menos problema do que aquele que procurou mais tarde? É importante esse diagnóstico precoce? É importantíssimo, porque o tratamento ele funciona melhor enquanto o paciente está crescendo. Se ele está crescendo, então a gente vai corrigindo, fica melhor essa correção enquanto ele está crescendo. Depois que cresce, fica mais difícil. Entendi. Então é muito importante ficar atento antes do estirão, então, do estirão do crescimento. Durante o estirão do crescimento, as meninas, logo depois da menarca, quando menstruar a primeira vez, observar isso daí para procurar o atendimento especializado o mais rápido possível. E eu lhe pergunto, não tanto no caso da escoliose, né, mas no geral, a gente vai conversar já sobre o joelho, existe uma tendência muito grande hoje, isso é extremamente salutar, né, mas as pessoas fazerem muitos exercícios físicos, né, então as pessoas estão se cuidando mais, mas aí vem os exageros, né, as pessoas começam sobretudo na musculação, aos exageros de achar que se eu botar 200 quilos, para mim vai ser melhor do que eu botar somente 50 quilos, né? Não importa qual o exercício. Existem exercícios, sobretudo para a coluna, que não devem ser feitos, ou todos podem ser feitos, desde que seja com orientação? O ideal é qualquer exercício, né? Para qualquer articulação tem que ser feito com orientação, sob supervisão, que se respeitem as individualidades. Não adianta, como o senhor disse, botar 200 quilos para uma pessoa, eu não vou aguentar 200 quilos, é absolutamente diferente. E também não adianta exagerar, querer fazer todo exercício físico que ninguém fez durante a vida, querer fazer ali naquele momento, isso não vai resolver. E para a coluna, dependendo do tipo de problema, alguns exercícios não são muito indicados, como exercício de impacto, correr, andar muito rápido. Esses exercícios não são muito bons porque pode piorar, por exemplo, se tiver compressão, né, no nervo, tipo uma hérnia de disco. Musculação com muito peso também não é muito recomendado. O ideal são mais exercícios de alongamento, de reforço da musculatura, sem exageros e com supervisão. Pilates, uma hidroginástica. Pilates, né? É muito bom, hidroginástica, natação, porque não muito tem pouco carga. Trauma, né? Não tem a carga, não tem o trauma, você tira a gravidade, né? E está forçando a musculatura, isso é que é importante. Na piscina, no Pilates. Nós conversamos aqui já sobre essas questões físicas, mas aproveitar a sua presença aqui. É muito comum as pessoas, assim, estão com sobrepeso, né? Que não é o nosso caso, nem meu, nem seu, mas assim... Mais ou menos. Então as pessoas, assim, pegam e... vou começar a caminhar, vou começar a correr amanhã, né? E já entrando nessa questão do joelho, coluna e joelho que mais sofrem, né? Porque você falou que nós não fomos preparados para andando em pé, né? Então era para andar de quatro mesmo. De quatro mesmo. Então o joelho e coluna sofrem demais. Sofrem muito. Exatamente. E atividade de impacto, correr é uma atividade de impacto, né? Para que a população me entenda.
Aí quer correr de uma hora para outra, correr 10 quilômetros ou fazer Com uma meia peso maior com muito peso, grande, não né? adianta. Tem que ir progressivamente, até porque o organismo possa se acostumar. A questão cardiovascular do coração, do pulmão também adquira resistência, isso também não se adquire de um dia para o outro. E faça tudo progressivamente também com orientação. Não adianta chegar e vá querer correr ou andar muito rápido sem essa orientação. Uma coisa que é grave aqui na nossa região é o clima também. O clima nos atrapalha um pouco. Às vezes eu vejo o pessoal correndo meio-dia, isso faz mal, né? Então não é muito bom. Tem que ter todo esse tipo de abordagem, essa orientação para terminar e às vezes prejudica mais ainda do que a busca da saúde. Essa questão do sair correndo, né? Eu gostaria que você explicasse o que protege a articulação é a musculatura, não é isso? Sim. Então essa história de só correr também você tem que preparar o seu Tem que músculo preparar. para correr, não tem? Isso, exato. Isso é um ponto importante aí que o senhor tocou. Muita gente pensa que eu vou correr e Correr acabou. todo dia acabou. Acabou, não. Tem que reforçar a musculatura, porque quem é o nosso motor? É a musculatura. Quem é que equilibra o corpo? É a musculatura da parte central do organismo, que a gente chama de core. Quem é que impulsiona também? São os braços. Ou seja, se você não tiver toda essa série de musculatura preparada, não vai adiantar. Você tem que ter a musculatura boa das pernas, a musculatura boa do abdômen e do tórax e musculatura, pasmem, musculatura boa dos braços também, que é que vai ajudar a impulsionar e o equilíbrio do corpo. Se tudo isso estiver desequilibrado, as articulações vão sofrer, coluna, principalmente, e joelho. E são os dois que mais sofrem. Mais mesmo, sofrem. Né? Eu acho que aí é 80% do consultório. Sim, né? coluna, mais da metade do atendimento é coluna, joelho vem a seguir. É uma verdadeira epidemia. Joelho, eu sei que a pergunta que eu vou fazer, assim, extremamente tem várias respostas, mas as pessoas costumam também a não valorizar, né? Principalmente que dói um pouquinho aqui, um pouquinho ali, dor no joelho. Sempre é problema, pode ser um problema pequeno ou um problema grande. Joelho doeu, é problema? Dor tem duas causas no joelho, basicamente. Tem as dores que são causadas por traumatismo, né? Bateu, fraturou, teve entorse de ligamento, alguma coisa. Aí isso é uma causa de dor. E as outras causas de dores são do próprio paciente, que é desequilíbrio muscular. Vê que tudo que a gente traz volta para a questão da musculação, né? Da musculatura. E as outras causas, a grande causa também, é a questão dos desvios ósseos, que nós, humanos, nascemos com pequenos desvios. Vamos falando de joelho, nos membros inferiores ocorrem pequenos desvios, e esses, se a musculatura não estiver equilibrada, leva a dor no joelho. Agora, lógico, se está doendo, procura o atendimento, né, especializado de preferência, para verificar se essa dor é de importância ou não, né? Porque existem dores e dores. Se ela não for de muita importância, a gente trata também, orienta da melhor forma possível, para que o paciente não tenha dor, né? Essa que é a ideia. Nós vamos, eu vou deixar uma pergunta aqui, já a questão do seguinte, estalando, né? Tem gente que o joelho vive estalando. Isso é problema, não é problema, necessita consulta? O estalinho vai aumentando, vai virar um estalão, vai trazer um problema sério ou não? Mas eu não quero que você responda agora. Ok. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos aqui com Conexão. De volta com o Conexão Saúde, nosso entrevistado de hoje, Dr. Marcos Leão, ortopedista e traumatologista, está conversando conosco sobre as doenças ortopédicas. Eu volto a lembrar que você pode fazer suas perguntas, o WhatsApp é 99283-4672. Dr. Marcos, eu deixei uma pergunta aí no ar na questão do joelho que estala, né? É comum o joelho estalar? É normal? Não, não é normal, é comum. Parece muito, mas não que seja normal. Se está instalando, está acontecendo alguma coisa. Mais uma vez, para dizer a causa do estalido, a gente tem que ver o que está acontecendo. Que pode ser, às vezes, desde uma membranazinha que tem dentro do joelho, que está aumentada, está inflamada, isso causa estalido, até lesão ligamentar, que o joelho movimenta anormalmente e estala também. Então tem que ver qual é a causa desse estalido. O ideal é que se procure um especialista
para que a gente possa fazer essa avaliação e dizer realmente qual é essa causa e se tem importância, se a gente pode dar uma grande importância ou não. E às vezes até também desequilíbrio muscular. A musculatura da coxa, da face interna aqui da coxa, está insuficiente. A patela, que é a bolachinha do joelho, a rótula, como era chamada antigamente, ela vai um pouquinho mais para fora e isso causa também estalino. Até isso causa estalino. Essas pessoas que, um pessoal aqui na produção também assim, fica estalando e tal, isso não é prejudicial? É prejudicial, porque o que acontece? Você está fazendo um movimento anormal da articulação, você causa uma cavitação, né? Fica um oco dentro da articulação. É um negócio até meio químico, né? Desculpem aqui o academicismo, mas libera dióxido de carbono, que é um gás, nessa articulação, e isso a longo prazo causa artrose, causa degeneração da cartilagem. Vai ficando duro. Vai ficando duro, cheio de bico Grosseiro, papagaio também, né? grosseiro, aí fica grossão o dedo. Não é muito bom estar Então instalando nada os de dedos. ficar estalando o dedo, Direto não. De vez em quando... dizendo que é vício, né? Não pode não. Tem que corrigir o vício. Ok. Nós temos pergunta do telespectador, já tem muita pergunta lá embaixo, vamos, já se a produção puder colocar. A Lúcia Santana, doutor Marcos, pergunta, o tamanho dos seios pode ser a causa da dor nas costas? Bom dia, Lúcia. É uma pergunta interessante, mas que também tem uma resposta bem adequada para esse tipo de problema, para a sua pergunta. Ela pode ser, sim, causa de dor nas costas, é como se você estivesse carregando um grande peso na frente. Se você tiver filhos, você vai saber disso daí. Quando a gente carrega um filho pequeno nos braços, a gente fica com dor nas costas, então é essa analogia que a gente faz. E o SUS, ou o plano de saúde, se você tiver, ele libera esse tipo de cirurgia, porque a indicação é formal, a indicação é terapêutica, a indicação não é de estética, ela é terapêutica para diminuir a mama, né, como a gente chama, o seio, por causa da dor. Ok. O Gilberto Souza, existe algum hábito alimentar que deve ser evitado para quem é portador de osteoporose? Bom dia, Gilberto. O ideal é que você não consuma alimento com muita cafeína, tipo café, guaraná, Coca-Cola. E antes da osteoporose estar instalada, o ideal é que seja evitado. Evitado é exatamente não consumindo esse tipo de alimento, fazendo atividade física, alimentos ricos em cálcio, como leite, manteiga, queijo, e tomar sol de manhã ou no final do dia, né? Não dá para tomar sol aqui meio-dia, né? Para evitar a osteoporose. Mas são esses hábitos, principalmente esses pequenos hábitos, mudanças de hábitos de vida, que são bem interessantes para o combate e prevenção da osteoporose. O João Paulo também no mesmo tema, ele pergunta se a osteoporose é hereditária. João, não dá para afirmar categoricamente que a osteoporose é hereditária. O que dá para a gente afirmar é que a osteoporose ela comete mais mulheres, né, a maioria das mulheres a partir de 50, 60 anos, e homens a partir de 70 anos, o doutor Anual, urologista, sabe muito bem disso. Essa população é acometida de osteoporose. Mulher tem bem mais osteoporose do que homem. Tem alguns grupos de mulheres que têm mais osteoporose do que outras, entendeu? Mas hereditária não. Ok, temos também aqui o Felipe Guimarães. Quais são os sintomas de câncer nos ossos? Felipe, câncer, como qualquer um deles, o principal sintoma é dor. Dor, perda de peso, né, um emagrecimento muito rápido em pouco tempo. Quando o paciente emagrece, fica uma tumoração, né, naquele local que está o câncer, principalmente se for em ossos longos, como os braços, pernas, coxa. E febre que não cessa com o uso de analgésico, anti-inflamatório, são esses principais sintomas. E o aumento de volume na região. Vamos voltar um pouquinho aqui para o tema, depois a gente dá um segmento aí nas perguntas. Eu lhe pergunto assim, jogando bola, torceu o joelho. Aí, o que deve fazer? Porque tem gente que chegam uns logo que querem puxar, né? Puxador, é isso, é aquilo. O que você orienta como especialista? Se a entorse foi muito grave, às vezes até quem está do lado ouve um estalido, o joelho incha demais, o ideal é procurar um pronto-socorro. Ou tornozelo também. Ou tornozelo. Qualquer entorse, né? Se foi mais grave, procura um pronto-socorro. Não vai para puxador, pegador, fazer massagem, nada disso. Procura um pronto-socorro, pelo menos para fazer uma radiografia, para afastar uma fratura. Eu já vi paciente com entorse de tornozelo, com fratura de tornozelo andando. Então, você não pode chegar e dizer, não quebrou, não tá andando, não quebrou. Não, pode ter algum problema. Então, procura um pronto-socorro de imediato. Afastou a fratura, principal cuidado,
colocar bolsa de gelo, ou gelo com uma proteçãozinha para não queimar, né, um paninho. Bolsa de gelo 4, 6 vezes ao dia, uso de anti-inflamatório, proteção com muleta. São várias medidas, né? Isso por 2, 3 semanas. Né? Procurar para a gente poder dar esse tipo de orientação. Mas o principal é o repouso, né? Pegar e massagem, não. Né? Nada de ficar puxando, repouso, não. Nada repouso, de... Tem um protocolo que a gente usa, que é um protocolo derivado da medicina americana, que preconiza exatamente isso. Repouso, exercícios, né, leves, para pelo menos não perder o tônus da musculatura, proteção com uso de muleta, gelo e anti-inflamatório. Você já falou aí a questão da importância de mesclar aí, alguns outros especialistas aqui no programa também já falaram sobre isso, questão de mesclar exercícios aeróbios, né, essa questão de correr, com musculação, né? Na questão da prevenção da osteoporose, você falou exercício físico, é isso também? Musculação também previne? Também. Não porque quer dizer que correr é melhor, exercícios que provoquem trauma? Não, porque a musculação ela se insere no osso, né? A musculatura ela se insere no osso. Então ela faz aquela traçãozinha e isso estimula a produção de novo osso. Tem que tudo ser balanceado, tanto o exercício de impacto, embora lógico, se tiver osteoporose não adianta fazer exercício de impacto com muita carga, e o exercício de musculação também. Todos eles são importantes, mais ou menos de acordo com o caso. Entendi. Aí, para prevenção da osteoporose, já não entraria aí hidroginástica, essas coisas? Não, entra tudo. Tudo que for atividade física para prevenir osteoporose, desde a alimentação até o exercício. Na minha época de estudante, já faz um tempinho, né? Mas na questão assim, de que o exercício que provocasse trauma era melhor para o osso, isso não existe e caiu por terra. Essa questão de correr... Do impacto, né? Do impacto. Ele reforça muito o osso. Agora, se você exagera no exercício, aí você pode prejudicar. Você quebra a linha do que é saudável. A questão do menisco, né? Eu acho que eu tenho problema no menisco, Talvez para ortopedista, principalmente ortopedista com especialidade em joelho, deve ser igual para nós, assim, com o negócio de cistite, né? Eu tenho minha cistite, o problema de menisco. Você pode explicar para a população o que é, o que são meniscos e o porquê que adoecem? Uhum. O joelho basicamente ele tem 2 ossos, né? 3 ossos. O osso da coxa, que é o fêmur, o da tíbia, o da perna, que é a tíbia, e a rótula, a patela, que é a bolacha do joelho. Entre o fêmur, que é o da coxa, e a tíbia, que é o da perna, tem 2 estruturas que são um pouco macias, têm uma certa resistência, que são os meniscos. Elas têm uma forma semelhante a 2 Cs, e uma das principais funções é amortecer impacto. E também, como na coluna, envelhece, perde algumas características desse amolecimento e do amortecimento de impacto. E se houver exercício de repetição muito forte, e em torces, o menisco começa a machucar. Mas, basicamente, a grosso modo, o menisco é isso. Ele fica no meio do joelho e uma das principais funções é o amortecimento de impacto. Por que ele adoece? O envelhecimento natural, né, do ser humano e os traumatismos. Pois é, isso que eu pergunto. Nos Tem alguma traumatismos. coisa que eu possa fazer para cuidar do meu menisco? Musculatura, mais uma vez. Musculação, reforçar a musculatura. E dentro de cada esporte tem o que a gente chama de gesto esportivo. É você treinar o gesto esportivo para evitar a lesão. No vôlei tem o gesto esportivo, principalmente quando a gente chama, que parece brincadeira, mas é a aterrissagem. No basquete, quando sobe e cai. No futebol tem também programas, inclusive da FIFA, para a prevenção desse tipo de lesão, tanto ligamentar quanto meniscal. Como eu repetir mais aquele movimento do esporte, eu procuro fortalecer mais do que vai proteger um determinado tipo de musculatura para evitar a lesão. O pensamento é basicamente isso aí. Como é o nome? De quê? Técnico da coisa? Você falou sobre essa questão da proteção? Gesto esportivo? Gesto esportivo. Gesto esportivo. Okay. E dentro de cada esporte tem um gesto esportivo. E assim, para a população entender, ver que não é só o ortopedista, isso é uma questão multidisciplinar. O preparador físico tem que ter esses conceitos, o fisioterapeuta tem que ter esse conceito, e o atleta ou o paciente que quer fazer determinado tipo de esporte, ele também tem que ter esse conceito na cabeça dele e aceitar isso daí, essas ideias. Então, vamos lá. O menisco começou a adoecer.
o que a pessoa sente, por exemplo? Para exemplificar, a minha preocupação maior aqui, a preocupação do Conexão, é justamente a gente alertar para que se previnam, né? Então, assim, começa com uma dorzinha, essa dorzinha vai piorando, vai virando uma dorzona. Eu te pergunto, qual é o sinal que começa a dizer que o menisco está com problema? E se isso é importante? Tipo assim, se eu atender precocemente e cuidar desse menisco precocemente, vai demorar mais ou pelo menos não vai ter problema. Mas não quero que você responda agora, por favor. Nós vamos ao rápido intervalo comercial, já voltamos aqui com Conexão Saúde. De volta com Conexão Saúde, nosso entrevistado de hoje é o Dr. Marcos Leão, ortopedista e traumatologista, está conversando conosco sobre as doenças ortopédicas. No bloco anterior, deixei uma pergunta sobre a questão do menisco. Qual é o principal sintoma, né? O que a pessoa começa? E se começa realmente de forma mais branda e vai piorando. Tipo assim, o que eu quero por exemplo, meu amigo, se estiver doendo desta maneira, quando você faz isso, procure logo o médico. Nos meniscos, como a gente explicou no bloco anterior, tem duas faixas etárias, o paciente mais jovem e com mais idade, né, de tipo de lesão. O mais jovem é decorrente de esporte mesmo, futebol, luta. Aí o menisco ele sofre um tipo de lesão que geralmente ele sai do lugar e bloqueia a articulação. É dor e o bloqueio da articulação. Esse é o principal sintoma em paciente mais jovem, que pratica atividade física de impacto e de contato, como a gente fala. No paciente com mais idade, meia idade, vamos dizer assim, é a degeneração, é o envelhecimento natural do próprio menisco. E então, como ele está envelhecido, ele perde algumas características dele, que às vezes com um trauma, que num paciente jovem de 20 anos, não vai acontecer nada, esse menisco nessa pessoa com mais idade vai e rompe. Só que é um tipo de ruptura um pouquinho diferente também. Então, o primeiro sintoma num paciente com mais idade é dor. A dor bem localizada, ou na face de dentro do joelho ou na de fora, dependendo do menisco. E geralmente, logo após o trauma, o cara logo após o trauma, meia hora, corre meia hora e vai e começa a doer. Não tem inchaço? Não. O menisco, quando ele incha, por exemplo, se o paciente está jogando bola, vai e rompe o joelho. Diferente do ligamento, o inchaço dele é mais tardio. Se inchar, ele incha mais tardio, mas geralmente não incha. Fica agora, se deixa essa dor de degenerativa, essa dor assim, do da idade e tal, da idade, isso não incha, é só dor localizada. Só dor localizada. Quando incha, incha pouco. Tá. Não é aquele inchaço que fica aquele derrame grande que o paciente não consegue nem dobrar o joelho, nem pisar. E tem alguma coisa para ser feita nesse momento que começa a doer ou não? Mesma coisa quando machucou o joelho ali jogando futebol. Gelo, repouso, procurar um atendimento de urgência, depois o atendimento de especialidade, proteção com muletas, começar a fisioterapia, se possível, e depois a gente vê o que tipo de lesão é e a partir daí instituir o melhor tratamento. Mas eu pergunto assim, que toda vez que corre sente uma dorzinha no joelho. Qual seria a conduta? Parar de correr, procurar um médico? Tem alguma coisa que pode ser feita ou ele vai se limitar realmente na questão física? O que é que eu recomendo? Procura um médico, procura um especialista para ver qual é o tipo de lesão, ver se tem lesão realmente. É isso que eu digo, tudo tem que ser individualizado. Uhum. O exercício tem que ser individualizado. Ver onde é que é a lesão, que às vezes a lesão não é só no menisco, a lesão é no osso também. E aí sim a gente vê se tem que parar de correr, tem que ser mais radical, ou se só diminuir de correr, entendeu? Tem que Ou seja, ficar deixando a dor acontecer sem tomar providência não, aí errado, não, né? tá errado. Aí tem que aí procurar. Pode ter lesão mais séria no futuro. Pode piorar, essa lesão pode piorar. Ok. E menisco? O tratamento? Quando que a pessoa opera menisco, né? Operei meu menisco e tal. Quando que opera? Nesses pacientes mais jovens, que têm a lesão causada pelo esporte, o ideal é operar logo. Certo. Tem que operar logo. Né? Existem várias técnicas de tratamento cirúrgico. Eu acho que não cabe aqui a gente estar discutindo isso daí, mas pelo menos que a população saiba disso. Agora, para o paciente de uma faixa etária, de uma idade um pouquinho maior, essas lesões do envelhecimento, degenerativas, como a gente fala, eu costumo tratar de início conservador. Fisioterapia, mudança de hábito de vida, às vezes até só perder peso melhora a dor do paciente. Como tudo, né? Você perde peso, melhora tudo. A gente morre pela boca. Morre pela boca, Então, eu tento isso daí, num primeiro momento, pelo menos 3 meses.
Aí o paciente retorna depois de 3 meses. Doutor, melhorou um pouquinho, vamos continuar então mais um pouquinho o teu tratamento. Depois de 3 meses não melhorou nada, está tudo pior, está horrível minha vida. Aí vamos discutir a questão da cirurgia. Pesar prós e contras da cirurgia. Que muita gente fala por aí, vamos fazer uma cirurgia no menisco, que é a artroscopia, que o pessoal, a população leiga em geral fala que é a laser. Não tem laser, tá, pessoal? É em líquido, é na água a artroscopia. A gente bota uma câmerazinha no joelho e fica vendo o joelho lá dentro. Então, é uma cirurgia pequena. Né? Ela tem uma certa complexidade, mas é uma cirurgia de pequeno porte. Cirurgia que dura, em mãos habilidosas, 30 minutos. Só que ela pode trazer problemas. A analogia que eu faço é como se fosse um amortecedor de um carro, a suspensão de um carro. Se essa suspensão está desequilibrada, desregulada, eu não vou trocar a suspensão, eu vou tirar essa suspensão. Vai acabar com o pneu do lado, não vai? A mesma coisa é o menisco. O menisco não serve para o quê? Para amortecer impacto. Você tira o menisco, esse impacto vai passar direto entre os ossos. Ele não vai ser amortecido mais. Imagino, né? Então tem que pesar muito isso daí. Eu não costumo indicar de cara para paciente de meia idade tratamento cirúrgico de imediato. Tem gente que indica. Porque o tratamento cirúrgico é retirada do menisco? É, retirada do menisco. Nossa, entendi. E o menisco não cicatriza, ele não regenera. Então a gente tem que pesar muito isso. Entendi. É uma cirurgia rápida. A cirurgia é rápida. Só que tem que ver as consequências. Só que tem que ver as consequências. Só que a consequência também, eu vou operar o senhor hoje, o senhor vai sair andando do hospital. Sem dor, joelho livre. Melhor médico do mundo. Melhor médico do mundo, mas daqui a 5 anos vai estar tudo destruído. Às vezes até 6 meses está tudo destruído o joelho. E aí? Então tem que botar na balança. Né? Tem que botar na balança, tem que ver isso com muita parcimônia. Uma coisa que eu falo muito para a população em geral, para os pacientes que a gente atende, é o cuidado na interpretação dos exames, que às vezes o pessoal olha só ali a ressonância, o laudo da ressonância e diz que tem lesão e vamos operar. Não, não é assim tão simples. Tem que examinar o doente, tem que ver os hábitos de vida dele, ver o que é que ele quer, para aí sim a gente decidir pelo tratamento mais adequado do paciente. Ok. Temos pergunta aí, vamos dar saída aos perguntas dos telespectadores. Jorge Sampaio, de Porto Velho, muito obrigado, Jorge. Quais os exercícios que ajudam a prevenir uma possível lesão no nervo ciático? Jorge, bom dia. O ideal é que você não faça muito exercício de impacto, né, que afeta muito aí se tiver hérnia de disco já, é contraindicado. Musculação com muito peso também não é muito bem indicado. Agachamento não é muito bom. Então, se você fizer mais ou menos esses exercícios assim, pelo menos você está falando, você já ajuda a prevenir aí alguma coisa no nervo ciático. A Sheila de Manaus, sinto uma fadiga muito constante nos meus joelhos, o que pode ser? Sheila, bom dia. Sem saber a tua idade fica um pouco difícil, mas se você sente fadiga, provavelmente é questão muscular. Acho que se você, a grosso modo, fizer uma reabilitação aí na tua musculatura, talvez só nisso daí, vendo a tua pergunta, talvez já melhore muito essa tua sensação de fadiga. O Edson Santos pergunta se a artrose tem cura. Bom dia, Edson. Não, a artrose não tem cura. Isso que às vezes se passa muito, né? Eu costumo dizer de uma forma bem enfática e até bem dura, a artrose não tem cura. Quem vende tratamento de artrose é uma falácia. A artrose, quando está instalada, ela não volta. O máximo que a gente faz é dar uma parada na artrose e tem que ter cuidado com isso. O ideal é a prevenção da artrose. Não é curar, realmente não fica difícil. A Cláudia Xavier, daqui de Manaus, trabalho com motocicleta deve ser há muito tempo, e sinto dor no lado esquerdo da coluna. O que devo fazer para evitar lesões futuras? O trabalho com a motocicleta é sentado, né? Então, trabalhar sentado, a posição é bem ruim para a coluna. O ideal para você evitar lesões futuras é trabalhar a musculatura e evitar esse tipo de lesão, né? E moto também tem muito impacto, né? As ruas daqui são muito esburacadas, isso daí é ruim para esse pessoal que trabalha com moto. Ok. Ligamentos. Saímos de menisco, vamos agora para ligamentos, né? O ligamento também envelhece? O ligamento é mais devido a futebol, a esportes? Como é isso? Envelhece, mas quando ele envelhece, ele não rompe aleatoriamente. Tem que ter um trauma.
mas ele degenera, como tudo no corpo. Mas o que causa mais lesão ligamentar é esporte, é decorrente de esportes. E quais são as lesões mais frequentes? A gente tem 4 ligamentos principais nos joelhos, né? Tem um interno, um externo, o cruzado anterior e o cruzado posterior. O que mais rompe é o cruzado anterior, devido ao esporte é o cruzado anterior. Entendeu? E qual seria a clínica? Logo incha, aquela dor imensa? Tá jogando futebol, aí teve uma entrada ou uma entorse mais séria, o que é que acontece? Tem um estalido, como eu já tinha dito no bloco anterior, a pessoa ouve, quem está do lado ouve o estalido, faz tipo um pop, incha na hora muito, o paciente não consegue botar o pé no chão, e depois que procurou o pronto-socorro, a medida de urgência, e se ele voltar a ter as atividades normais dele, se ele for tentar jogar futebol, se for uma lesão mais séria, ele vai sentir o joelho falsear, ele não tem firmeza no joelho, sente o joelho sair do lugar. Essa é a clínica? Essa é a clínica. E o tratamento dessas lesões de joelho? Ligamentares? Do ligamento cruzado anterior, depende muito do hábito do paciente. Não é a idade quem determina, é o hábito de vida do paciente. Se ele faz atividade física de alto impacto e contato, e ele não quer mudar esse hábito de vida dele, e se o joelho dele está saindo do lugar e tem lesão associada, tipo o menisco, a indicação é o tratamento cirúrgico. Se ele acha que ele pode mudar de hábito de vida, que não vai fazer essas atividades, que o joelho dele vai sair do lugar, o tratamento é conservador com reforço da musculatura. Mas geralmente é tratamento cirúrgico. Como hoje em dia as pessoas fazem mais atividade física, geralmente o tratamento é cirúrgico. Ou seja, um senhor que adora jogar bola, rompeu o ligamento jogando futebol, ele pode jogar futebol depois? Pode. Ou através de cirurgia? Pode sim. Ou ele vai ficar limitado o resto da vida? Não, a ideia é essa. Se ele for operar, a ideia da cirurgia é devolver ele em níveis de atividade antes que ele tinha da lesão. O ideal do tratamento cirúrgico, o objetivo do tratamento cirúrgico é esse. É que ele possa fazer as atividades. Né, que todo mundo ficou assombrado, lembra do Ronaldinho? Do Ronaldo, Fenômeno, né? Aquela história lá daquilo. Aquilo me parece que foi na patela, né? Foi, o ligamento da patela. E ele voltou a jogar e aconteceu aquele... Voltou e aconteceu. Ele, na realidade, fez várias cirurgias no joelho, né? E a mais grave foi aquela que rompeu o tendão patelar, que é o tendão que vai da patela até o ossinho aqui da perna, que liga esses dois ossos. Rompeu e aí tem que operar. Qualquer pessoa, aquilo rompeu, tem que operar. Mas volta a jogar bola, né? Volta. Como o dele foi agudo, estava num grande centro, aí vai bem. A reabilitação boa, volta a jogar bola. Chocou muito, mas nada mais do que romper um ligamento. O que foi fora do normal, assim, foi o tipo de lesão dele, né? Assim, e pelo tratamento cirúrgico ter sido muito grande, muito agressivo, a comunidade médica não esperava que ele voltasse a jogar futebol. Mas aí tem a força de vontade, reabilitação, o biotipo dele, então conseguiu. Ok. De volta com o Conexão Saúde, nosso entrevistado de hoje é o Dr. Marcos Leão, ortopedista, está conversando conosco sobre as doenças aí da coluna, do joelho. E no bloco anterior nós conversamos aí sobre essa questão do menisco, conversamos sobre ligamentos. Eu queria que a produção colocasse, nós temos muitas perguntas aí, eu já queria responder. Se puder colocar a primeira pergunta. O Denis de Macapá: meu pai tem relatado muitas dores na região posterior da coxa, né? O que pode estar relacionado a essas dores? Bom dia, Denis. Pode ser desde o nervo ciático, né, que ele tem uma origem bem alta na coluna e inerva a região posterior da coxa, até tumorações, né? Então isso aí pode ser tudo isso. Então o ideal é que você procure aí um atendimento especializado na sua cidade, que eu sei que tem bons profissionais, para avaliar aí essa situação da dor. Tá? Se está doendo, está acontecendo alguma coisa. Jorge Sampaio, de Porto Velho, pergunta se é possível restabelecer a patela sem cirurgia. Jorge, tem que ver qual é o teu problema. Se for fratura, a maioria delas são de tratamento cirúrgico, né? Porque desvia muito, tem que operar. Sai do lugar muito a patela. Se for luxação, quando a patela sai do lugar sem quebrar, dependendo do paciente, tem que fazer um tratamento conservador de início. Mas se voltar a sair do lugar, aí tem que operar também. Nós temos algumas perguntas aqui da produção. Questão de colchão. Né?
eu vou comprar um colchão da cidade 33, essa questão de colchão. Como também é uma postura você dormir, né? Também é postura, né? Essa questão do colchão é muito importante, por exemplo, um colchão muito macio. Tem gente que, assim, do nada, escolhe aqueles colchões ortopédicos, uma madeira desse tamanho, espuminha desse tamanico, né? O que é isso? Qual a importância, se existe, qual a importância do colchão? Não, existe sim, né? A questão da densidade é interessante porque ela calcula de acordo com a altura e com o peso da pessoa. Então, a espuma, ela não deforma, se a pessoa for mais pesada, ela não deforma o que deformaria se for mais pesada, por exemplo, uma densidade 33. Se pegar uma pessoa levezinha, fica muito duro. Se for para uma pessoa muito pesada, ele afunda demais. Então, o colchão é importante, porque quando nós nos restabelecemos como um todo, é durante o sono. O sono tem que ser reparador, tem que ser confortável. E se o colchão estiver ruim, a pessoa afunda no colchão, a postura vai ficar completamente errada. Existe até postura para poder dormir. Então essa postura não vai ser alcançada e o paciente acorda pior do que foi dormir, cheio de dor. É muito importante isso daí, a questão do colchão. Agora também não pode ser a espuminha e madeira embaixo. É aquela história também de negócio de dormir no chão, que é bom para as costas, isso é um mito muito grande. Isso é mito, né? Isso daí também aí é desconfortável. Se todo mundo fizer um teste, ficar deitado no chão 2 horas só, vai ver que vai começar a doer alguns pontos, e sem se mexer, vai ver que vai começar a doer alguns pontos ósseos, que a pessoa tem que se mexer, então não tem conforto nenhum isso daí. Ou seja, totalmente desnecessário. Desnecessário, Travesseiro. Travesseiro ideal... Essa relação de travesseiro, por exemplo, pessoa que dorme muito de lado, né? Uhum. Tem uma relação do ângulo com o ombro? Tem, era isso que eu ia falar. O ideal é que o travesseiro, a altura do travesseiro, ele seja da altura do ombro, para a cabeça não pender. E nem ficar flexionada. Nem ficar para cima, né? Uhum. Por causa da coluna cervical. E também que o travesseiro não afunde muito. Ele nem pode ser muito duro, nem pode afundar demais. E que fique mais ou menos na altura do ombro. Eu te pergunto também, essa questão de pomada, né? A pessoa taca pomada, taca spray. Essa via de aplicação realmente funciona? A gente sabe, o senhor sabe disso também, que a via dermatológica, né, pela pele, a absorção ela é efetiva para alguns medicamentos e outras não. Para os anti-inflamatórios, não tem muita absorção sistêmica, ela funciona mais localmente. Só que se for um trauma profundo, não vai ter muito esse efeito. O efeito é bom do spray por causa do mecanismo lá, da via, que é o aerossol, que é gelado. Então causa o mesmo efeito do gelo, não do medicamento em si. A gente nem recomenda muito, nós ortopedistas nem recomendamos muito a questão de pomada, de massagem, porque você começa a friccionar e aquilo causa microtraumatismos e pode infeccionar, né? Já está o sangramento ali, vamos dizer assim, a circulação já está aumentada naquela região. Então você pode levar a bactéria do meio externo para o interior. Então a gente não recomenda essa situação de massagem para traumatismos. Ok. Essa questão da osteoporose, que tivemos várias perguntas sobre isso aí durante o programa, em que idade a mulher e o homem, vamos dizer assim, deveria já começar a pensar em osteoporose? E o que é pensar? Que exames faria? Densitometria? Como é que é isso? Isso. A mulher, a preocupação dela deve começar quando ela parar de menstruar, né, que é o que a gente chama de menopausa. Isso é uma associação com o ginecologista e com o ortopedista. O exame ideal é a densitometria óssea, que a gente vê a massa óssea, a quantidade de cálcio, né, aproximadamente falando isso daí, que tem no corpo, né, em alguns segmentos do corpo. E o homem, né, quando começa a andropausa também, a partir dos 60 anos, é um pouquinho mais tarde, aí tem que fazer densitometria também e fazer as dosagens hormonais, né, testosterona, DHEA, para ver como é que está. Isso geralmente o homem percebe isso através da perda de libido, mas o homem também tem osteoporose, só que é muito negligenciada, mas tem também. É extremamente negligenciada, né? E me diz uma coisa, a questão da criança, pode ter osteoporose uma criança? Eu não conheço. Não existe, não. Né? Dizer que não existe medicina é... Não, mas digo assim, não tem uma doença congênita que leva à osteoporose, né? Tem raquitismo, né? Tem os raquitismos, sim. Mas que causa deficiência de osso. Mas a osteoporose não é só a deficiência do cálcio. A osteoporose ela é uma doença na matriz óssea. Não é do cálcio em si, diminuição do cálcio em si. A qualidade do osso é que fica diferente. Entendeu? Você falou sobre a cafeína, né? Que
que se puder evitar, melhor para a questão dos ossos, osteoporose, né? Da osteoporose. E tem drogas, álcool também prejudica ou não? É tudo por causa da absorção do cálcio, né? Absorção do cálcio e vitamina D, essa modulação cálcio-vitamina D, que a vitamina D é quem aumenta a absorção do cálcio no intestino. Então, tudo que houver essa competitividade de cálcio e vitamina D, que atrapalhar esse equilíbrio, aí leva a diminuição da ingestão do cálcio, diminuição da metabolização do cálcio, consequentemente o cálcio entra menos na célula. Se o paciente já tem osteoporose, que ele precisa de mais cálcio, aí só vai piorar. E as pessoas que já têm osteoporose, né? A gente conversou aqui já com colegas geriatras e tal, e o grande problema do paciente geriátrico, queda, né? Eu acho que o grande problema hoje do geriatra é as quedas, né? Então cai muito, né? Então os cuidados com o idoso em casa, o principal é colocar tapete antiderrapante, ficar de olho no banheiro, ver o equilíbrio, como é que está sempre acompanhado. E como é o tratamento do moço com osteoporose que quebra? Deve ser extremamente difícil, não? Essa reabilitação. Quando quebra, tem um aforisma que nós ortopedistas falamos, que nós nascemos pela bacia e morremos pela bacia, né? O idoso, ele quebra o quadril, quebra a bacia, então... E geralmente você tem uma mortalidade muito alta no primeiro ano, né? E isso é de tratamento cirúrgico. A maioria dos tratamentos para esses ossos quebrados é de tratamento cirúrgico, principalmente no quadril. Aí entram as próteses. Aí entram as próteses, entram os implantes, e eles são preparados para trabalhar com osso osteoporótico. Entendeu? Entendi. Tem já implantes modernos hoje em dia que são próprios para osso osteoporótico. E na questão do joelho? Essa questão da osteoporose e joelho, isso tem alguma relação com o aumento das lesões do joelho ou não? Tem algumas lesões no joelho que, se o paciente já tiver osteoporose, a qualidade óssea dele for ruim, existem algumas lesões que a gente pode identificar. Isso é uma coisa relativamente nova, tem uns 10, 15 anos, então ainda se discute muito isso daí, é o que a gente fala desculpem o termo um pouco técnico, uma lesão por insuficiência no joelho, que causam microfraturas na região lá do joelho, da articulação, e cursa com dor, né? Sempre começa com dor, e existem vários tratamentos, mas está associada intimamente à osteoporose também. Ok. Aqui a produção está me pedindo para perguntar, você falou, evita café, evita álcool, Coca-Cola, né, e tal. Isso. E o que ajuda? Vamos ao contrário. O que comer faz bem para quem quer prevenir sua osteoporose ou já tem osteoporose? O que deve comer? Leite, tomar leite, tudo que tiver muito cálcio. Leite, iogurte, queijo, muita proteína, sol de manhã. Vê que são atividades relativamente tranquilas. Aí tem suplementação, tem gente que toma cálcio de ostra, casca de ovo, tudo para aumentar. Só atrás do cálcio. Só atrás do cálcio. Tudo para aumentar a disponibilidade. Cálcio e vitamina D. Eu lhe pergunto, Marcos, a questão do sedentarismo, né? Isso é um problema, então, até para a prevenção da osteoporose. Sim. E para o tratamento? Tipo assim, a pessoa, pelo contrário, deve procurar caminhar com osteoporose? Fazer atividade de baixo impacto. Mesmo tendo osteoporose? Mesmo tendo osteoporose. Tem que fazer. Parece paradoxal, né? Fica em dúvida isso daí, mas tem que se mexer, tem que botar literalmente o esqueleto para se mexer. Se já tiver uma osteoporose bem estabelecida, às vezes até com fratura, óbvio, esse paciente não vai conseguir estar andando, mas aí pelo menos hidroginástica, alguma atividade que faça o esqueleto, a musculatura dele estar se movimentando e forçar o sistema osteomuscular. E você consegue fazer o osso? Melhora a densitometria? Melhora a qualidade. Quando a gente diz que está a osteoporose já bem estabelecida, ela não tem volta. Mas aí pelo menos você melhora a qualidade óssea. Mas uma osteoporose inicial você consegue controlar? Consegue controlar. Pelo menos ela não avança. Não progride. Isso, exatamente. A ideia é essa. Ok. Nós vamos de novo a um rápido intervalo comercial. É questão de 2 minutos. Voltamos aqui com Conexão Saúde. De volta com o Conexão Saúde, nosso entrevistado de hoje é o Dr. Marcos Leão, ortopedista, traumatologista. Doutor Marcos, eu só queria soltar perguntas aqui, se a produção puder colocar, para a gente já caminhar.
Qual a diferença de protusão para hérnia ou se é a mesma coisa? A Elisângela, aqui de Manaus, pergunta. Bom dia, Elisângela. Protusão geralmente é um termo que vem na ressonância magnética, né? Então, a protusão, eu costumo até falar para os pacientes, é uma hérnia pequena. Toda protusão é uma hérnia. Se está com o disco protuso, é porque ele já está saindo do lugar dele. Aquilo que a gente falou no primeiro bloco, o núcleo do disco ele já está saindo, já quebrou a parte externa dele lá e já está tocando em alguma parte do sistema nervoso, no nervo ou na medula. Então eu poderia dizer que sim, é uma pequena hérnia, protusão é uma pequena hérnia. Ok. Denis, aqui de Macapá, muito obrigado aí pela participação, Denis. Faço atividades físicas diariamente e tenho notado o surgimento de veias próximo ao tornozelo mais acentuadas. O que pode ser? Denis, o que acontece? Para aparecer veia, você provavelmente deve estar perdendo gordura, que as veias só ficam salientes se tiver gordura. E quando você faz atividade física, o fluxo sanguíneo aumenta muito e, consequentemente, o retorno venoso. Então, por causa disso que essas veias ficam mais salientes. Se você fizer exercício, por exemplo, para membro superior, então os braços vão ficar com veias salientes. E se está emagrecendo, essas veias vão ficar mais salientes ainda. É extremamente comum, né? Você vê que é extremamente comum realmente, Denis. E o que é interessante é que também tem amigos meus, até pacientes meus que dizem, eu tenho acordado, eu não sei, eu não queria acordar, que dói aqui, eu tô não sei o que, eu falei, meu amigo, chega numa idade que você acordar sem dor, o dia que você acordar sem dor, e no nenhum local você está morto, porque vai doer qualquer coisa, vai doer. Vamos lá. Marina, fiz cirurgia de varizes há 10 anos, posso praticar musculação? Não sei se seria com você tanto essa resposta. Marina, o ideal seria você procurar o seu cirurgião vascular, para ver qual foi as veias aí que ele mexeu, a fim de te liberar ou não para a musculação. Teoricamente sim. As varizes, elas não interferem em nada aí com a musculação. O mecanismo é completamente diferente, é do retorno venoso. Tem mais alguma pergunta aí da produção? Sim. O Eduardo, há 7 meses fiz uma cirurgia no calcanhar e meu pé ficou torto. Tem necessidade de fazer uma cirurgia de artrodese? Eduardo, isso é muito complexo, né, para a gente falar de cirurgia, se tem que fazer artrodese ou não. Se você está falando esse termo artrodese, acho que alguém já falou para você. Que a artrodese é quando a gente faz a fusão cirúrgica das articulações. E tem que ver o que era no teu calcanhar, né, para dizer que fica torto. E a indicação de artrodese é quando o paciente está com dor que não trata de jeito nenhum, existe uma degeneração grave, aí sim. Mas aí teria que ver o teu caso individualmente. A gente não se sente muito à vontade de estar falando esse tipo de coisa, porque aí teria que ver o que é que era realmente para poder indicar ou não a artrodese. O Brito pergunta se a ozonioterapia está sendo usada em caráter experimental no Amazonas. Brito, eu não conheço, desconheço aí a ozonioterapia, eu também. Eu sei que medicina hiperbárica já se faz aqui, existe recomendações para medicina hiperbárica, talvez seja isso que você queira falar, porque medicina hiperbárica é oxigênio a 100% numa câmara de alta pressão. Existem indicações, mas ozonioterapia eu desconheço. Marcos, eu vejo alguns atletas... Outro dia eu vi um jogo de tênis que tinha uma menina com um monte de fita no braço, na perna, umas fitas coloridas, azul, amarela e tal. O que é aquilo? O nome daquilo é kinesiotape. Isso veio, né, tem muito nos Estados Unidos, eles vendem lá em loja de esporte. Quem aplica isso aí são os fisioterapeutas. A ideia, basicamente, é como se estivesse fazendo tração nos músculos através da pele de forma contínua. Tem umas pessoas que defendem, outras que não. Um assunto ainda um tanto quanto controverso. Os atletas gostam muito, até porque os atletas têm uma relação muito íntima, né, com os fisioterapeutas, então geralmente eles fazem tudo que os fisioterapeutas recomendam. Mas tem paciente que melhora, outros não, mas é muito controverso ainda o uso do kinesiotape, que são essas fitinhas coloridas que usam, elas têm várias tensões, várias larguras, e a ideia é essa, é ficar tracionando a musculatura por baixo da pele e como se fosse uma fisioterapia continuada. E usa durante o esporte? Usa durante o esporte, passa 2, 3 dias. Definir a questão, pois é, disso aí. Você está jogando com uma musculatura o tempo todo tracionada, né? Não sei, não tem que ter repouso, não tem que ter... Pois é. É por isso que é controverso, né? Bastante controverso, né?
Vamos lá, eu agradeço muito a participação aqui sua, muito obrigado aí por dispor. Se tiver alguma mensagem aí, sobretudo na questão do joelho, né? Assim, como cuidar do teu joelho. A mensagem que a gente sempre transmite para todo mundo é que o paciente se cuide, não engorde, faça atividade física regularmente, mas com orientação, sob supervisão de um profissional educador físico, com habilitação para tal, que tenha, se já tiver algum problema, que tenha a liberação do seu médico. Procure sempre a orientação especializada, que isso é o mais importante. Aqui em Manaus nós temos ortopedistas de várias especialidades, então não justifica ou ter que sair daqui. O ortopedista se subespecializou muito, hoje em dia né? se subespecializou. Especialista em ombro, coluna, quadril, são mais de 10 especialidades na ortopedia. Então hoje em dia está bem fragmentado e nós temos excelentes profissionais aqui na nossa região que podem orientar em cada segmento desses daí. Se for, por exemplo, para o esporte, como eu havia falado, cada esporte tem o seu gesto esportivo próprio, com seu tipo de lesão próprio. Então, procure essa orientação a fim de que você possa usufruir o máximo possível da sua atividade física. Dormir bem, comer bem e fazer bastante atividade física. Você sabe que a gente estamos aqui no 9º ano já do programa, e de todos os entrevistados aqui, é impressionante como o sobrepeso, o excesso de peso, a obesidade, o sedentarismo, literalmente a gente morre pela boca, né? Você vê, a gente está trazendo um ortopedista e o que mais ele citou aqui foi não ganhar peso, na verdade, quer dizer. Então você vê que em todas as especialidades a questão da dieta é fundamental. Né? E a nossa... Desculpa, mas a atenção que a gente fala dieta aqui não é deixar de comer. Porque já conversamos aqui com nutrólogos, com nutricionistas, não é hoje eu não vou jantar, não é assim. Então, atenção, que dieta é uma dieta equilibrada. Então, o termo correto hoje seria reeducação alimentar, não é nem dieta, né? Então, você se reeducar, comer bem, isso tem vários especialistas que podem lhe ajudar, mas a gente vê a questão do sobrepeso, né, e que dá para entender muito bem, né, quer dizer, esse peso aumenta a carga em cima de tudo, na verdade. É o mal da nossa civilização ocidental atualmente, né, da civilização do mundo moderno, como todo ocidental, é a questão da obesidade, é uma verdadeira epidemia, sobrepeso, cada vez menos a pessoa fazendo atividade física, comendo mais e pior. Então, isso aqui é o grande problema, né, do mundo moderno. Ok. Muito obrigado, meu amigo, pela participação. Você que chegou agora, não pôde acompanhar esse programa, eu vou passar para vocês os horários alternativos. Nós temos aí reprises desse programa, você ainda pode assistir domingo às 2h20 até às 3h50, então aí de madrugada você pode acompanhar esse programa. Temos também no domingo, nós temos de 9h30 da manhã às 11 horas da manhã, então nós temos aí, passa sábado de manhã, domingo de madrugada e domingo de manhã. Tudo só pode se assistir e tal amanhã. Terça-feira também de 17 às 18h30 e na quinta de 19h40 às 21 horas, são os horários alternativos. Doutor Marcos, só a produção está pedindo para o senhor dar um telefone de contato aí, das pessoas que quiserem marcar alguma consulta. Qual é o telefone de contato, por favor? Pode ligar para o 98243-2941 e para o 2123-7500, que é o 2123-7500. Isso, que é o nosso consultório. Ok. Muito obrigado a participação de todos. Volto a lembrar, você pode nos ajudar a fazer o programa. Entre no Facebook Conexão Saúde, curta a nossa página, tem lá muitas informações, nós temos aí a produção cuidando muito bem dessa página, você pode deixar sugestões para o programa. Entre lá, curta a página, nossa página no Facebook, é o Facebook Conexão Saúde. E no próximo sábado estaremos novamente aqui com mais um programa inédito às 8 horas da manhã, horário de Manaus, aqui no Amazon Sat, que é a cara e a voz da Amazônia.